E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas para a gente conversar mais uma vez sobre um tema que eu julgo ser um tema bastante interessante, que é uma reflexão sobre janeiro, o que estava acontecendo em janeiro de 2020 e agora em janeiro de 2021. Eu acredito que para muita gente, aliás, a esmagadora maioria de nós, as realidades são completamente diferentes, né? É bem verdade, pessoal, que teve muita gente que lucrou com todo o problema que está acontecendo, que é a questão da pandemia. Muita gente lucrou, mas eu não estou aqui para fazer julgamento de valores, o porquê que essas pessoas lucraram, se isso é certo, se é ético. Não quero falar sobre isso. O nosso papo aqui é sempre a respeito de estudar, ensinar, reter conhecimento, agregar valor à nossa formação, é sempre nesse sentido. Então, eu gostaria de saber de você, se você lembra de como é que era a tua realidade em janeiro de 2019, quais eram os planos que você tinha feito, tanto para os estudantes em termos de, nossa, esse ano eu vou me preparar para o Enem, ou vou me preparar, isso lá em 2020, tá pessoal? 2020, janeiro de 2020, tá? Eu vou me preparar para o Enem bem pra caramba, poxa, eu vou tá no colégio ali com afinco, eu vou participar de todas as aulas, eu não vou colocar fone de ouvido e ficar escutando música durante as aulas, vou ter uma participação realmente ativa, vou estar lá de corpo e mente presentes para realmente fazer com que esse ano de 2020 seja um ano muito bom, de muito progresso, para que eu chegue lá na época do Enem e preste um bom Enem, tendo chance realmente de pegar uma vaga para aquela faculdade que eu busco e tal. Ou concursos públicos, ou mesmo, pessoal, terminar o ano aprendendo mais, em qualquer que seja o aspecto, né, ali do ensino regular ou do ensino não regular. E para nós, professores, o que é que a gente almejava, né? Como é que eram os nossos planos de aula em janeiro de 2020? Né? O que é que a gente estava planejando? Práticas de laboratório, no meu caso, por exemplo, que estou no ensino da engenharia, práticas de laboratório, poxa, vamos fazer os estudantes irem para o laboratório, tem uma vivência em cima do que aquilo que a natureza dita e não só em cima do que o giz no quadro dita e por aí vai. E é interessante a gente entender o quanto as coisas mudaram durante o ano de 2020, né, pessoal? Eu não preciso tecer muitos comentários, cada um tem uma realidade, sabe o que aconteceu. Porém, as lições, acredito eu, que até pelo tempo com que a coisa ocorreu, e está ocorrendo, mas eu digo durante o ano de 2020, que chegou em 31 de dezembro e acabou 2020, certo? Então, quais foram as lições de 2020 que a gente pode colocar em prática agora em 2021 para que nem toda a lavoura seja perdida? Então, por exemplo, no caso dos professores, nos preparamos para as aulas presenciais, aulas ali, né, com interação máxima, é sempre o que o professor busca, interação máxima e tal. No meu caso em particular, só para que vocês entendam, chegou ali março para abril, a coisa não funcionou mais e a gente passou o período de abril ali praticamente de molho, fazendo oficinas, workshops e por aí vai, para entender como utilizar a ferramenta digital para as aulas remotas, que é um aspecto completamente diferente da aula presencial. O professor que tentou levar para o meio digital ou para a aula remota o mesmo modus operandi da aula presencial se deu muito mal, porque realmente, pessoal, é impossível, não dá para fazer. Então a gente teve que se reinventar com um esforço relativamente grande, alguns, obviamente, com muito mais desenvoltura, outros com menos desenvoltura, e fizemos o melhor possível, porque o professor é isso mesmo, pessoal, você dá a situação e o professor vai correr atrás e ele vai tentar fazer o melhor possível. Nem sempre esse melhor possível agrada a todo mundo, tá certo? É tanto que eu ouvi vários comentários, principalmente em redes sociais, dizendo da dificuldade, agora já por parte dos estudantes, de aprender num ambiente remoto de aula, né? E pessoal, pela minha vivência, então só relembrando aqui, pessoal, e julguem se eu tenho autoridade ou não para falar sobre o assunto, eu tenho mais de 34 anos que eu trabalho com aulas particulares e aproximadamente 20 anos eu estou no meu 20º ano de ensino, de docência no ensino superior. Então eu acredito que já tenha uma certa autoridade para falar exatamente o que eu vou falar agora.
O que aconteceu, e eu me coloco aqui também como estudante, porque durante o ano de 2020 eu fiz curso à distância, tá bom? Foi de perícia judicial na área de consumo de energia elétrica, tá bom? Então também estudei remotamente, eu não só fui professor remoto, mas também fui estudante remoto. E eu digo para vocês que o grande problema da aprendizagem nas aulas remotas é exatamente o mesmo problema. Veja, o principal problema, existem outros, periféricos. Se a gente for procurar problema, pessoal, nossa, de repente tem mais problema do que solução. Mas o principal problema, no meu ponto de vista, então colocando aqui uma coisa muito particular, a minha visão, é a falta de disciplina. Né? Mas quando eu falo disciplina, pessoal, não estou falando em disciplina militar, de obedecer, não. Eu falo de disciplina de você se planejar, saber por que aqui está fazendo e fazer. É isso. Então, por exemplo, lá na sala de aula, quando você estava presencial, tá? Uma reflexão aí, de repente nos comentários você troca ideia comigo. Quando você estava na aula presencial, você saía de casa achando um saco o que você ia fazer, e quando chegava na sala, eu espero que não, tá? Eu espero que a resposta não, nossa, eu acordava todo dia de manhã cedo com aquela gana de ir para a aula e dizer, pô, hoje é matemática, hoje é física, hoje é português e tal. E eu nossa, eu não vejo a hora de chegar o momento da aula. E lá na aula, qual era o teu nível de participação, de envolvimento, tá? Antes da aula, vamos colocar também antes da aula. Você já tinha lido alguma coisa sobre o assunto para de repente o professor não se sentir sozinho? E de repente você não tem nenhuma ferramenta, nenhuma arma ali para poder discutir com o professor? Porque isso é que faz com que o nível da aula, pessoal, suba muito. É quando existe ali um diálogo, na verdade não só entre duas pessoas, entre o grupo inteiro, a comunidade da sala de aula, formada por estudantes e professor, quando todos esses estão unidos de informação sobre o tema e ali eles elevam o nível da aula, transformando essa informação em conhecimento. Não necessariamente concordando com tudo que o professor falou, ok? Nem discordando com tudo que ele falou. Mas a tua participação na aula presencial era desse tipo, né? Você chegava, estudava antes, levava as dúvidas já para o professor, ali no momento da aula você participava ativamente, aprofundava o teu conhecimento? Ou a tua participação era uma participação inanimada, uma participação completamente passiva, estou aqui somente para receber tudo o que o professor está dizendo, como se o professor fosse dono da verdade absoluta, coisa que, ao meu ver, não existe. Então, qual era o teu nível de participação na aula presencial? Aí agora vamos fazer uma reflexão sobre a tua desenvoltura, a tua atitude na aula remota. E aí, na aula remota, você tinha paciência para ouvir o que o professor estava falando? E se não tinha, você dava outro jeito? Por exemplo, eu vou pegar aqui o que o professor deu e eu vou atrás da fonte, né? E vou beber diretamente da fonte, ou seja, dos livros, né? Muitas escolas aí já têm biblioteca virtual e tal, e quando não tem, você coloca no Google. Porque no Google, pessoal, tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa útil. Então você vai lá no Google e vê lá o livro, sei lá, de história, que tem em PDF, ou trechos daquilo que tem em PDF, ou mesmo vai no YouTube, consulta a aula de um professor de história. Aliás, vou citar dois aqui que eu sou fã. Professor Baez, procura aí, professor Baez e professor Hilário. Os dois de história, para mim, sou fã dos dois. Então o que é que acontece? Você foi lá atrás, você não tinha paciência de ouvir aquilo que o professor, ou de repente não gostava da didática do professor e tal. E como estava remoto mesmo, o que é que você fazia? Deixava lá o computador ligado, mas ia dar o teu jeito para poder pegar aquele conteúdo e transformar aquele conteúdo em conhecimento. Sem aquela pequenez de raciocínio de ficar sempre pensando ou tentando justificar a tua falta de atitude. Mas para que eu vou aprender isso? Então, e aí? Será que muda muito o aspecto nesse sentido? Será que muda muito o aspecto de uma aula presencial para uma aula remota? Será que se a gente não tiver uma disciplina e uma atitude de buscar realmente aquilo que a gente precisa ou aquilo que a gente sabe que tem que ser feito, será que a gente tem a atitude igualmente nas duas vertentes da aula presencial e da aula remota,
de buscar isso e pegar isso aí com unhas e dentes? Então, pessoal, eu deixo aqui uma reflexão. Será que tudo que aconteceu em 2020 vai trazer para a gente uma base de conhecimento, uma base de lições baseadas em experiência, para que 2021, no aspecto do ensino e da aprendizagem, seja um ano diferente? Ou você acha que esse ano vai ser tudo mais fácil e que de repente todas as dificuldades ficaram em 2020? Eu não quero contaminar o teu raciocínio, portanto eu vou guardar o meu. Mas eu acho, pessoal, que não foi simplesmente, o problema maior não foi a alteração de uma aula presencial para uma aula remota. E, abrindo aqui um grande parênteses, eu estou falando, obviamente, para aqueles privilegiados que tiveram o acesso às aulas remotas possível, que esse acesso foi possível. A gente sabe que nesse país nosso, com tanta desigualdade, né, muita gente ficou sem acesso às aulas. A gente sabe disso, pessoal. Eu não vivo no outro mundo, eu não sou um astronauta que estou em outro planeta. Eu sei disso. Mas, obviamente, o que eu estou falando aqui são para os privilegiados. Para quem eu estou falando são os privilegiados. E eu me coloco nesse conjunto, que temos acesso à tecnologia e ao recurso da internet para que a gente faça os nossos estudos progredirem, andarem para frente. Então, nós, privilegiados, será que o problema foi simplesmente alterar do formato presencial para o formato remoto? Então, peço aí para você, e ao invés de pedir like, eu peço comentário. Deixa aí o seu comentário, vamos trocar ideia. Eu tenho um canal pequeno, pessoal, e eu costumo responder todos os comentários. Tento fazer isso sempre. Então, de repente, a gente vai trocar uma ideia muito boa sobre o tema aí. Mas eu acho que o tema é pertinente, o tema é importante e, como nós estamos aí às vésperas do reinício das aulas, de repente pensar sobre isso agora é realmente agir de forma inteligente. Valeu, pessoal! Forte abraço a todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!